Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo a correção da prova da etapa 1 da disciplina de Eletricidade Instrumental para a turma de Informática 1V. Lembrando que foi a mesma prova para toda a turma, com as mesmas questões, duas provas, com as questões em posições diferentes. Então, observar isso na hora de acompanhar a correção. Vamos lá, então, para a primeira questão. Acompanha comigo. Em circuitos elétricos, a diferença de potencial ou... Então, aprendemos que temos diferença de potencial, DTP, ou tensão elétrica. O que vem a ser essa tensão elétrica, turma? É justamente a pressão externa que empurra os elétrons dentro do condutor. Nós precisamos de uma bateria, por exemplo, que empurre esses elétrons e que tem como unidade o V, letra V, né, com o nome volt, em homenagem a Alessandro Volta. Na sequência, já a tracinho é a oposição à passagem da corrente, então se trata da resistência elétrica. Então, tivemos um slide na aula em que tínhamos a representação de um condutor e os pontinhos pretos representavam essa resistência, essa dificuldade para que os elétrons livres da corrente ultrapassem o condutor. Então, os elétrons livres da corrente se colidem com os átomos do material, no caso o cobre, e provocam o aquecimento. Então, a resistência é essa dificuldade para que a corrente passe. E como unidade nós temos o ohm, em homenagem a Sigmund Ohm. Beleza, então vamos seguir com a próxima questão. Temos que apagar aqui primeiro. Acompanhe agora na tela a questão 2. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B da seguinte associação. Então, a análise inicia estabelecendo que existe uma corrente nesse ponto aqui do circuito. Ao chegar nesse nó, nessa derivação, uma parte vem para baixo, outra parte segue para a direita. Essa que segue para a direita, onde eu passo a caneta, observe o caminho que ela está fazendo. Ó. Acompanha a caneta, ó. Vou fazer de volta. É um único caminho. Então, os resistores que se encontram nessa passagem de corrente aqui estão, turma, em série. Todo circuito em série só tem um caminho para a passagem da corrente. Então, estou aqui destacando esses três resistores. Um no valor de 2, outro no valor de 3, outro no valor de 5, o que totaliza 10 ohms. Feito isso, podemos redesenhar um resistor aqui em cima, esse aqui, e o novo resistor. Os três que somados formaram um total de 10, ó, esse aqui mais na direita. Então aqui tem 10 e já tínhamos outro de 10. São resistores iguais. Vimos em teoria que resistores iguais, eu pego um deles e divido, então dá 5 ohms. Vamos mesmo assim fazer a conta. 10 vezes 10, produto, dividido pela soma, 10 mais 10. Em cima teremos 100 e embaixo 20. Podemos cortar um zero com um zero. 10 dividido por 2, 5 ohms. Então, quem não entendeu, vou repetir. Sempre que eu tiver dois resistores iguais em paralelo, basta pegar o valor de um deles e dividir por 2. Então, 2 de 10, um deles 10, dividido por 2, 5. Então, o resultado disso, 5 ohms. O novo desenho é o resistor de cima, no valor de 6, esse resistor agora de 5, que eu escrevo agora, e o valor aqui de baixo, de 4. Então, 6 em série com 5, em série com 4, totaliza 15 ohms. Beleza, então, show de bola. Vamos seguir em frente. Deixa eu antes apagar aqui. Foi. Questão 3, enunciado: qual dispositivo abaixo serve para visualizar as formas de onda dos sinais elétricos? Cite exemplo de sinal visto.
Então, letra A, prontoboard ou matriz de contato é utilizada para a montagem de circuitos. Utilizamos com um só resistor, mas utilizaremos no futuro com mais componentes. Letra C é um multímetro portátil de baixo custo. Normalmente ele mede resistência, tensão e corrente alternada, sendo bem simples ou bem limitado às grandezas. E embaixo na letra D é uma fonte de alimentação que a gente utilizou em laboratório. Ela consegue fornecer tensões de 0 a 32 volts. E por último a letra B de bola, osciloscópio. Então tivemos uma aula prática com o transformador em que conseguimos visualizar na tela uma senoide. Então estou desenhando aqui à mão, mas é só para a gente lembrar da aula que foi realizada. Então podemos ver senoide, onda quadrada, onda triangular. Tranquilo assim? Mais detalhes na futura disciplina de eletrônica analógica. Vamos seguir com a próxima questão. Mais uma vez aqui eu tenho que limpar antes de seguir para a próxima. Vamos acompanhar agora comigo. Questão 4. Identifique corretamente os instrumentos de medidas elétricas e calcule os respectivos valores. Acabou que ficou no plural, mas é só um valor que a gente precisa calcular, o da corrente, porque já foi fornecido o valor de tensão e o valor de resistência. Lembrando que esse valor de resistência é 2.200. A explicação é que 2K2 é 2,2. Esse K representa a vírgula e o valor de K é 1.000. Então, se eu tenho 2,2 vezes 1.000, eu chego no valor de 2.200. Vamos para a primeira parte da questão, identificar os instrumentos. Então, os instrumentos que eu ligo em paralelo? Ohmímetro e voltímetro. O ohmímetro não é a questão aqui porque esse resistor encontra-se conectado a uma bateria. Então o ohmímetro só se opera com ele com resistores fora do circuito. Então o ohmímetro fica descartado, sobrando o voltímetro. Como eu sei que aqui é um voltímetro? O voltímetro em paralelo se conecta diretamente ao dispositivo em questão. Então uma ponta de prova do voltímetro fica de um lado do resistor, a outra ponta de prova fica conectada do outro lado do mesmo resistor, sempre medindo no mesmo dispositivo. Já o amperímetro é o dispositivo que eu ligo em dois dispositivos diferentes. Então deixa eu reformular a frase. O amperímetro é o instrumento de medida que eu conecto em dois dispositivos diferentes. Então essa ponta de prova de cima eu liguei aqui no resistor, enquanto que essa ponta de prova aqui de baixo, ó, eu ligo no negativo da bateria. Então são dispositivos diferentes, resistor e bateria. Para quê? Para que a corrente que vai passar nesse circuito, eu preciso do amperímetro em série. Consigo isso dessa maneira, uma ponta de prova em um dispositivo, a outra ponta de prova em outro. Feito isso, vamos calcular a corrente. Corrente é V sobre R, valor de 24 volts sobre 2.200. Vamos para a calculadora. Era permitido utilizar na prova. Vamos apagar aqui uma conta. 24 dividido por 2.200. Vamos ler aqui com três casos. 10,90. 10,91, 10,91. Se eu andei três casas, miliampere. Também poderia escrever 10,91 vezes 10 a menos 3 amperes, ou poderia escrever diretamente esse resultado da calculadora, 0,10 amperes. Beleza? Então, vamos continuar apagando aqui primeiro para poder passar para a próxima questão. Questão 5. Calcule o erro de medição de resistência, sabendo que a resistência nominal é de 680 ohms.
e a resistência medida foi de 655. Então, o primeiro passo, escrever a equação, lembrar dos termos, valor medido menos valor nominal, aí divide tudo por valor nominal. Valor nominal aqui embaixo, vezes 100. Valores fornecidos. Nominal é sempre aquele que eu consigo do código de cores ou de um catálogo fornecido por um fabricante. Valor medido será sempre aquele que eu consigo de um instrumento. Então aqui a gente vai substituir o medido de 655 primeiro menos 680. Tudo dividido por 680 vezes 100. Vamos subtrair primeiro, calculadora aqui apostos, limpa, 650 menos 680 igual menos 25 em cima, menos 25, repito 680 embaixo, repito 100 em cima. Vamos multiplicar aqui em cima por, na verdade antes, cortar um zero aqui e um zero aqui embaixo, então sobrou 10 em cima, menos 250 sobre 68. Nosso erro, vou adiantar aqui a escrita, 250 dividido por 68. Então multiplica aqui por 10, divide por 68, 368, arredondando aqui, 368, 3 menos 3,68% é o erro dessa medição aqui. Show de bola, turma? Dúvidas? Vamos seguir para a última questão. Limpo aqui, passo para o próximo. Foi a bobina de um relé de 200 ohms funciona com uma corrente de 40 mA. Desenhe o respectivo circuito e calcule a queda de tensão provocada pelo relé. Então, desenhar o circuito é ter uma bateria, essa bateria conectada a um relé. Esse relé é um elemento indutivo que não estudamos, então vamos representar por uma resistência de 200, que é percorrido por uma corrente de 40 mA. Para isso, a bateria precisa fornecer uma tensão E. Como aprendemos em sala, foi dado um gabarito VRI. Se eu quero a queda de tensão, eu vou esconder a letra V aqui em cima, ponho o dedo em cima e escrevo V igual a R. O que sobra? R vezes I é o final da minha fórmula, R vezes I. Então vamos continuar aqui embaixo com E, resistência 200, corrente de 40 em cima, o mili eu represento colocando 1000 aqui embaixo. Vamos cortar um zero aqui em cima, 2, 3, embaixo, 1, 2, 3. Com isso vamos obter uma tensão de 8 volts. 2 vezes 4 dividido por 1, finalizando em 8 volts nessa bobina de 200 ohms. Beleza, então vamos apagar aqui e finalizar o vídeo. Agradeço sua visualização até o final e caso tenha dúvidas, comente ou poste por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.